levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Somente até aqui, eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Irmãos, ontem eu estive em Blumenau e acabei vendo um conhecido de muitos anos. Eu conheci ele em 1998. Já tinha visto algumas vezes depois disso também, mas tem uns anos que eu não via. E ontem eu terminei o culto ali em Blumenau, ele estava lá. Aí terminou o culto e falou: eu queria falar com o pastor, só que não pode ser aqui, tem que ser assim, meio retiradinho. Eu quero perguntar umas coisas para o pastor e tal. Eu falei: beleza, deixa eu atender as pessoas aqui, depois nós conversamos. Aí atendi as pessoas e tal, aí no final, que eu tinha atendido todo mundo, peguei a Bíblia para vir embora, ele foi comigo até o carro. E aí começou a conversar, irmãos. Justamente por isso que eu li esse versículo aqui. Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão querida, tão amiga, e ele caiu numa rede, né, de falsa doutrina que só Jesus para libertar, né? Ele agora tem uma doutrina nova aí, irmão, que está muito em evidência, é que não precisa ser celebrado a ceia. Então, tem uma nova doutrina aí nas igrejas, que não precisa ter celebração da ceia, e que celebrar a ceia é uma heresia, porque, afinal, Jesus está vivo, não está morto, aí estão indo pelo caminho de que não precisa fazer celebração da ceia. Tem a doutrina dos desigrejados, que é aquela doutrina que você não precisa de igreja, você pode servir a Deus em casa, porque Deus está em todo lugar. E tem um monte de irmãos, de várias igrejas, irmãos, e não é de igrejinhas, né, de igrejas boas, igrejas que têm fundamento bíblico. Mas é assim, irmão, você tem várias pessoas na igreja, nem todos aprendem, nem todos têm vontade de aprender, e nem todos têm disposição de colocar em prática aquilo que é falado nas igrejas. Há um desinteresse tão grande pelas Escrituras, irmãos, que as pessoas têm mais interesse. Veja, o que bomba hoje na internet, por exemplo, são os memes. Volta e meia eu recebo meme aqui no meu celular de irmãos. Não é pecado, né? Mas a gente compartilha tanta coisa engraçada e compartilha tão pouquinho as coisas sérias e boas. Quem me entende, diga amém, Jesus. Então Paulo disse: irmãos, não sejamos meninos inconstantes, tá? Ser menino não é pecado. Ser menino não é pecado, porque é uma fase da vida da gente. Você é infante, depois adolescente, jovem e idoso. Então, ser menino é uma fase da vida da gente, não é pecado. Todos nós um dia já fomos meninos, não é verdade? E isso também se relaciona ao crescimento espiritual. Quando a pessoa ela se converte, ela é um novo convertido, biblicamente ela é chamada de menino, né? E o menino, irmão, ele tem algumas características que são boas, tanto que Jesus um dia chamou as criancinhas e falou: para vocês entrar no céu, vocês têm que ser igual às crianças aqui, ó. Quem não se tornar igual ao menino desse aqui, não pode entrar no céu. Quem lembra disso? Então, o menino tem características boas que a gente nunca deve perder. Há coisas na vida de um menino que isso tem que me acompanhar para o resto da vida. Não posso abrir mão. Mas existem coisas na vida de meninos que tem que ser deixado para trás. Paulo disse: quando eu deixei de ser menino, eu acabei com as coisas que eram de menino. Porque Paulo entendeu que passou o tempo da infância e agora era tempo de adulto. Você está numa mesa com bastante comida, churrasco, arroz, feijão, saladas, e está ali as pessoas adultas e está ali as crianças. Se você colocar na mesa doces, bombons, chocolates, vocês acham que as crianças vão comer o salgado ou vão comer o doce? O doce. Por quê? Porque o doce é a prioridade para as crianças, né? É pecado comer doce, adulto também come doce, só que a gente sabe a hora certa de comer o doce.
né? Eu agora não tenho mais filhos, mas crianças, mas tenho os netos que moram lá comigo. Às vezes eu vou no mercado, chego perto do meio-dia em casa com alguma coisa no mercado, trago um doce e já digo, ó, não come antes do almoço. Porque se deixar, eles comem antes do almoço, e daí quando chega na hora de comer o que é para comer, eles não comem. Então o problema não é pecado comer doce, o problema é a prioridade que a pessoa dá para o doce comendo na hora errada. Então, tudo na vida é o que Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, uma das coisas que o menino ele não sabe priorizar o que é importante. Então, você vê, irmão, que tem pessoas que vêm na igreja, irmão, só por causa da revelação. Pessoas me ligam, me mandam mensagem, pastor, hoje tem revelação. Será que num culto mais importante é a revelação? Hein, meus irmãos? O que vocês acham? É o mais importante a revelação? Pode haver um culto sem revelação ou não pode? Irmão, por essa fome de revelação, existem pastores que fabricam revelação. Profecias, né? Hoje é dia de revelar, de profetizar, então tem que ter. Se não tiver, o pessoal vai embora triste. Meu Deus, irmãos. O mais importante para nós, irmão, é o nosso culto a Deus. Nós temos que crescer espiritualmente, ter maturidade. Uma frase que eu não gosto. Alguém fala, eu não proíbo, mas eu não gosto. Quem veio buscar a bênção? Quem veio buscar a bênção? Dá a impressão que a gente só vem na igreja para receber alguma coisa de Deus. E viemos só para pedir e nunca para oferecer nada a Deus. Então nós temos que tirar essa mentalidade. Isso é mentalidade, irmão, errada. Eu vim para receber, eu vim para buscar, o Senhor vai ter que me dar. Não, meus irmãos, nós viemos aqui porque nós somos servos de Deus. Nós viemos aqui, irmão, pode uma pessoa que não conhece a palavra vir buscar bênção, com aquela fome de ser abençoado? Pode, mas nós viemos aqui cumprir o nosso papel de adorador, que é adorar, glorificar, servir ao Senhor. Ouvir o conselho de Deus para a nossa vida, que vem através da palavra. Então nós temos que ter essa maturidade. Então às vezes a pessoa se converte, mas não amadurece, não tem maturidade, é sempre aquela pessoa infantil, né? Onde é que tem revelação? Onde é que tem uma campanha? Irmãos, quantas pessoas que só andam atrás de campanhas, revelações e profecias. Isso aí, irmãos, é um campo, né, fértil para o quê? Para a criação de heresias, né? Então é o que acontece. Nós temos tantas heresias hoje nas igrejas. Por exemplo, a teologia da prosperidade é uma heresia ou não é? O que a teologia da prosperidade ensina? Que Deus abençoa aquele a quem Ele ama. Então, se você ama a Deus e você obedece a Deus, Deus tem a obrigação de te dar carro, casa, emprego bom, tudo do melhor. Tem até hinos, que eu vou comer o melhor dessa terra, né? Então, tem muitas pessoas que tiram é uma expressão bíblica, mas as pessoas tiram do contexto. E aí, não, filho de Deus tem que comer o melhor da terra. Irmão, muitos filhos de Deus, dependendo do lugar que eles moram, eles não têm nem o que comer. Quanto mais o melhor da terra. Então, a teologia da prosperidade, ela surgiu basicamente nos anos 90, aqui para o Brasil, né? Em outros lugares surgiu antes. É igual a internet. Para nós aqui surgiu há pouco tempo. Teve lugares aí que no ano de 70 já tinha internet. Então, meus irmãos, um dos grandes pregadores de teologia da prosperidade foi Kennedy Hagin, né? Pregava prosperidade. Ele dizia que é inadmissível um crente não prosperar, e outras coisas mais ele ensinava. Então, nós temos que entender que a teologia da prosperidade é uma heresia. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, o mundo não é um mar de rosas, como as pessoas colocam na cabeça de alguns. Aí cria uma ilusão que ser crente é investir, né? Vamos ficar crente para investir, vamos investir no reino de Deus. Aí você investe e em troca Deus dá carro, Deus dá casa. Quanto mais você investe, oferta, contribuição, mais Deus retribui. Isso é errado.
Não há base bíblica para isso. É um pensamento, uma doutrina muito errada. Então, teologia da prosperidade, irmãos, é uma heresia terrível, meus irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Aquela doutrina do supercrente. Crente de verdade não adoece, não fica desempregado. Já ouviu? Kenneth Hagin propagava isso. Ele tinha uma doença cardiovascular e ele dizia, Deus me curou, mas a vida toda sentindo os sintomas, ele dizia nas pregações, sinto os sintomas, mas sei que estou curado. Ué, se está curado não tem sintoma? Isso é pensamento positivo? É você querer colocar uma coisa na cabeça que está assim e quando na verdade Deus não fez? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de super crente. Quanto mais crente, mais a gente é abençoado, que não pode ficar doente, não pode ficar desempregado, não pode ter privações. Irmão, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Será que nós somos melhores crentes que Paulo? E ele orou para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. 3 vezes. Primeira vez, Jesus não falou nada, ficou quieto. Né? Geralmente, quando um pai fica quieto para um filho, a resposta é não já. Quem sabe disso? Minhas filhas, às vezes, pai, posso? Às vezes eu ficava quieto, o meu silêncio era não. Então, muitas das vezes, o silêncio de Deus é um não para nós. Só que a gente fica insistindo. Aí o Paulo orou a primeira, silêncio no céu. Paulo orou a segunda, silêncio no céu. Aí Paulo insistiu, a terceira vez. Aí Jesus disse, Paulo, vou te dizer uma coisa, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você diz que não pode, quando você diz que não sabe, quando você diz que não tem, quando você diz que não consegue, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não sabe, mas eu sei. Você não pode, mas eu posso. Você não sabe, mas eu sei. Você não consegue, mas eu consigo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo descobriu uma coisa que nós já deveríamos ter descoberto há muito tempo. Quando estou fraco, é que eu sou forte. Quando a gente vai por aquele negócio, irmão, eu revelo, eu profetizo, eu expulso, eu prego, eu canto, eu sou... Você está só na casca. Mas quando você está na dependência de Deus, que ainda preocupa um hino que você vai cantar, que ainda se preocupa com a mensagem que você vai entregar, que você mostra fraqueza, falta às vezes alguma coisinha que você diz, meu Deus, eu queria melhorar, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Que Deus vai por nós, amém, meus irmãos? Então... o Timóteo, ele tinha uma enfermidade no estômago, sim ou não? Quem sabe que Paulo mandava lenços e aventais para curar os doentes? Quem sabe disso? Atos 19. Tinha muita gente doente, endemoniada, enfermo, que às vezes não podia vir, então levavam de Paulo lenços e aventais e colocava sobre os doentes, sobre os demônios, doente ficava curado, o demônio saía. Mas Timóteo era colega de ministério de Paulo. Quem sabe disso? E Timóteo tinha uma doença onde? Quem lembra? No estômago. Por que Paulo nunca colocou um lenço no estômago de Timóteo? Por que Paulo nunca orou? Será que Paulo nunca orou por Timóteo? Só que, olha o que Paulo disse, Timóteo, não beba mais só água, mas beba um pouco de vinho misturado à água, por causa das tuas constantes enfermidades no teu estômago. Então note, irmão, que Jesus não cura tudo, que Jesus não faz tudo. Esse evangelho, irmão, de Deus faz tudo, porque não, meus irmãos, nós somos carne e sangue, nós estamos no mundo aqui e Deus não vai fazer tudo o que eu quero. Então muito cuidado com esse evangelho que diz que Deus faz tudo, porque não é assim. Paulo tinha espinho na carne, Timóteo tinha problema no estômago, Pedro foi preso, o anjo foi soltar preso, Tiago foi preso, se lascou, foi decapitado, morreu na prisão. Deus não amava Tiago, só amava Pedro? Amava Tiago também, mas quis levá-lo, ainda que de forma violenta, mas quis levá-lo. Então, irmãos, vamos entender que Deus está no controle de todas as coisas.
Não vamos confundir fé com pensamento positivo, ainda que a fé gere um pensamento positivo, mas a fé, meus irmãos, ela é pautada pela Bíblia. Cada oração que eu faço, eu tenho que entender o quê? Que há uma vontade de Deus, né? É o que João disse: tudo o que pedirmos, se for segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aí o pregador do supercrente, da teologia da prosperidade, diz: Deus não quer ninguém doente, Deus não quer ninguém pobre, Deus não quer ninguém assim, enfermidade é do diabo e não sei o quê. Aí cria na cabeça da pessoa uma expectativa de que não pode ficar curado. A irmã do Kennedy Hagin morreu de câncer, a irmã dele, um câncer maligno, um tumor maligno matou ela. Ué, mas não tinha aquele papo de supercrente? Irmão, isso não existe. O ímpio morre de câncer, o crente também morre. Então, o mundo está aí, as situações podem acontecer sobre cada um. A única diferença é que nós podemos orar e Deus pode ter misericórdia, mas nem sempre Deus tem misericórdia, porque às vezes Deus tem um propósito de levar a gente. Então esse é o Evangelho. Só com uma pregação dessa, irmão, não atrai pessoas. O que atrai pessoas é aquilo que o bispo Macedo, nos anos 80, que foi flagrado lá pela câmera, lá numa praia com os seus obreiros, ensinando os obreiros a pedir dinheiro, que muitos de vocês devem ter assistido na época. Ele dizia: vocês não podem falar com humildade igual o padre fala, vocês têm que falar com autoridade, porque vem aqui que eu vou te curar, eu vou te abençoar, eu vou te determinar na tua vida. É isso que o povo gosta. O povo gosta de balela, de conversa fiada, de conversa furada. É isso que o povo gosta. Agora, quem conhece a Bíblia não cai em conversa fiada, porque nós temos a Bíblia como uma bússola que dirige as nossas vidas, irmãos. Amém? Lembra da doutrina do eu determino? Quem é um comedor de feijão como nós para determinar alguma coisa? Eu determino que tu está assim, eu determino. Não, nós não determinamos nada. Nós oramos e pedimos com humildade a Deus. E é Ele que faz, se Ele quiser fazer. Só com uma pregação como essa que eu faço, sabe do que eles me taxam? De crente sem fé. O Benjamin é um pastor que não tem fé. O Benjamin é fariseu. Não é, irmão, isso é Bíblia. É Bíblia. Entenderam? Então, você quer ver aquela doutrina do concordismo? Eles vão lá em Mateus 18, 19. O que 2 ou 3 concordar na terra, será pronto. Aí, irmão, o negócio é concordar. Então vamos aqui, aí combina lá com 2, 3, com meia dúzia, com a igreja, vamos orar, porque é bíblico. Rapaz, tem que entender que quando a Bíblia fala aquilo ali, está falando de disciplina. Você pode olhar, irmão, o contexto é um crente em pecado, sendo aconselhado pelo pastor, sendo aconselhado pelos irmãos, por 1 e 2 testemunhas, sendo aconselhado pela igreja, não se arrependendo. Aí vem o que concordar, é ligado e desligado, aí sim. Agora, querer pegar uma passagem dessa e colocar que aquilo ali, vamos concordar nos bens materiais, um apartamento, uma casa, um sítio, porque está na Bíblia que concordar é torcer as Escrituras. Mas tem gente que torce, tem gente que acredita e sofre, né? Sofre muita coisa. Então, meus irmãos, tem muita doutrina por aí que não é bíblica. O irmão ontem me assustou. Aí não quer mais tomar ceia, não dá mais dízimo há muitos anos, né? Ele congrega, hoje ele está na Assembleia de Deus, não dá dízimo e não toma mais ceia. Vai no culto, mas está querendo arrumar alguém para abrir um trabalho novo, para não ter ceia, não ter dízimo e não sei o que, aquela coisa toda. Tem gente, irmão, que ele não aceita a simplicidade do Evangelho. Tem gente que ele quer ser diferente, quebrando regras. Essa é uma das práticas mais praticadas pelas heresias. Quebra regras básicas, né? Você não vê as testemunhas de Jeová? Para eles, Jesus não é Deus. Para eles, Jesus é a primeira criação de Deus. Pronto. Isso é testemunho de Jeová. Você não vê a igreja católica? Não tem os congregados marianos? Sim ou não? Eu, nos anos 70, fazendo comunhão, meu professor de primeira comunhão era um congregado mariano, o seu Durval, pessoa muito querida.
mas congregado mariano. Você tem noção do que é ser um congregado mariano? É uma congregação, um povo inserido dentro da Igreja Católica, que prega a mariolatria. Eles defendem a causa de Maria, que Maria é virgem, que Maria subiu aos céus igual a Jesus, que Maria não teve pecados. Tudo isso a Igreja Católica ensina. Isso é doutrina católica. Maria, para os congregados marianos e para o Papa, é uma mulher que não teve pecado. Mas o que fala Romanos 3:23? O que diz ali? Todos pecaram. Irmão, não há exceção. A única exceção que houve foi Jesus. Agora, como é que eu vou estar numa igreja que prega que Maria não teve pecados? Como é que eu vou estar numa igreja que prega que Maria intercede por nós a Deus? Nós rezávamos Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Como é que eu vou estar numa igreja que me ensina que Maria intercede por nós, quando a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens? Irmão, isso é fechar o olho para a Bíblia. Então essa doutrina mariana, né, tudo por Jesus, como é que é? Tem um adesivo nos carros católicos, tudo por Jesus, nada sem Maria. Já viram? Rapaz, que é isso? Se não tivesse Maria para gerar Jesus, tinha Elizabeth, tinha Débora, tinha Lia, tinha Raquel. Maria foi uma das que Deus quis, poderia ter sido outra pessoa. Isso prova, irmãos, que Deus ele pode habitar em pessoas normais que como nós. Ou você acha que o Espírito Santo de Deus é maior ou menor do que Jesus? Você acha que o Espírito Santo é menor do que Jesus? Ou você acha que o Espírito Santo é Deus como Jesus? Quem é que tem o Espírito Santo? Rapaz, você tem na tua vida o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa da Trindade. A Trindade é formada por 3 pessoas distintas que formam um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Maria teve Jesus no ventre, é Deus. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, Ele também é Deus. Isso nos faz melhor do que alguém? Não. Isso apenas mostra que uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que é temente, Deus habita nele. Agora, meu Deus, eles pregam até que Maria não morreu, né? Eu estava em Lages, eu fui fazer uma ceia em Lages há anos atrás. Eu estava andando lá no centro de Lages, cheguei cedo, estava andando lá no centro de Lages. Aí cheguei na igreja católica lá em Lages, tem uma placa lá do Papa Pio XII, que no ano de 1950 e alguma coisa, ele instituiu a doutrina de Ascensão de Maria. Eu já conhecia a doutrina, mas eu não sabia que até placa na igreja eles colocam. Foi a primeira vez que eu vi lá em Lages. Aí eu parei em frente à igreja católica, fui lá conhecer a igreja e li. Ascensão de Maria, doutrina, dogma criado pelo Papa Pio XII no ano de Papa para 1950 e alguma coisa, que Maria ascendeu aos céus igual Jesus. Oh, meu Deus! A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão o que desceu de lá. Aí vem o Papa Pio XII e olha, eles não respeitam a Bíblia. Não respeitam. E aí as pessoas falam em culto ecumênico. Pastor, nós não podemos dividir, temos que ter ecumenismo. Vamos reunir evangélico, protestante, que é evangélico também, católico, umbandista, candomblendista. Vamos unir as religiões. Mas não tem como unir. Você consegue misturar água e óleo? Assim são aqueles que obedecem a palavra, que creem naquilo que a Bíblia diz. Não tem como juntar, misturar, meus irmãos. Então não dá para ter culto ecumênico. Você já pensou em culto ecumênico, irmão? O que vai pregar não pode falar imagem para não ofender o católico. Quem vai pregar não pode falar que uma entidade é demônio para não ofender o espírita. Vai pregar o que então? Deus é amor. Deus é amor. Ah, Deus é amor, tá bom. Deus é amor, mas Deus é justiça.
Então, as pessoas confundem. Jesus disse, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Jesus veio trazer paz? O que a Bíblia diz? Vamos ver aqui, ó. Mateus 10, 34, né? Todos digam graças a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Ó, Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas antes, espada. O que a espada traz? Morte. Espada é morte. E aí Jesus prossegue, né? Porque eu vim pôr em dissensão. O que é dissensão? Divergência de opinião. Um diz assim, todas as religiões são boas. Outro diz assim, o que importa é ter Deus no coração. O outro diz assim, olha, eu não concordo com isso aí, porque para mim o importante é ter Jesus no pensamento. Então, dissensão são várias opiniões. Cada um tem uma opinião diferente de Deus, cada um tem uma opinião diferente de igreja, cada um tem uma opinião diferente de como servir a Deus. Jesus veio trazer dissensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E aí Jesus diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, se você aceitou o evangelho para ter uma vidinha de paz, eu vou te dar um conselho, abandona a fé, vai para o sítio, fica lá pescando, tirando o leite da vaca, aí você vai ter paz. Agora, quem está no evangelho não vai ter paz. Você tem paz interior, mas você vai ser confrontado. Quando você obedece, eles vão te confrontar. Para que isso? Não sei para que essa bobice de tanto na igreja. Não sei para que essa besteira de não poder pintar, de não poder fazer isso, de não poder fazer aquilo. Sempre virão os confrontos. Então, se você quer ter paz e está no evangelho, você não vai ter paz. A não ser que seja um crente daquele que quer agradar todo mundo, né? Tem crente que quer agradar gregos e troianos. Vai vir aqui a minha família para o almoço do ano novo. Vou comprar uma cerveja aqui. Aí compra cerveja para a família tomar na casa dele. Está vindo aqui a minha família para a festa do aniversário do não sei quem. Todo mundo fuma. Aqui em casa não tem cinzeiro, vou comprar um cinzeirinho. Aí compra cinzeiro, compra cerveja e tal, para agradar as pessoas, né? Nós não temos que procurar agradar as pessoas nessas coisas. Nós temos que agradar a Deus, irmãos. Quem compreende, diga amém, Jesus. Então são heresias terríveis, como a da Igreja Católica, da doutrina de Maria, né? Os adventistas, quem sabe que os adventistas acreditam na Bíblia, mas para ser adventista, até para se batizar, você tem que fazer uma confissão de que crê nos escritos de Ellen White. Então o livro de Ellen White, para os adventistas, tem a mesma autoridade que a Bíblia. Olha que absurdo, irmãos. Então, o adventista crê na Bíblia, que a Bíblia é uma autoridade, mas crê que o livro de Ellen White também é uma autoridade. Até na hora do batismo, o cara tem que confessar que crê nos escritos de Ellen White. Irmãos, e a Igreja Batista, o cavalo de guerra deles é o quê? É o sábado, é a carne do porco, é o camarão, é essas coisas, porque não pode comer, não pode trabalhar sábado. O evangelho deles baseia-se nisso. Para eles, nós estamos perdidos porque não guardamos o sábado. E aí eu dou Colossenses 2,16 para eles, onde Paulo disse, guardais... Vamos ler aqui, quer ver? Colossenses 2,16. Vamos ver o que diz aqui. Já estou encerrando, irmão. Só mais um minutinho, já encerro. Colossenses 2,16, Portanto, ninguém vos julgue, primeiro, pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo diz, irmão, ninguém te julgue pelos sábados. Está aqui na Bíblia ou não está? Irmão, eu dou a cara a tapa se um adventista encontrar no Novo Testamento a repetição do mandamento guardar o sábado. Assim como eu dou a cara a tapa se alguém encontrar no Novo Testamento o mandamento de guardar o domingo.
O domingo no Novo Testamento é chamado Dia do Senhor. Mas não existe um preceito de que você não pode trabalhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo no domingo. Não existe. Assim como não existe no Novo Testamento nenhum versículo, nenhuma referência a guardar o dia de sábado. Não existe. O que acontece, irmão? É engraçado, porque as pessoas pegam um versículo do Antigo Testamento, é por isso que não dá certo querer doutrinar a igreja pelo Antigo Testamento, coisas que não foram repetidas no Novo Testamento. É muito complicado, né? Então, por exemplo, o que fala Deuteronômio 22:5? Olha aí, o que diz Deuteronômio 22:5. Glória a Deus. O que diz aí? Não haverá traje de homem na mulher e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor. Amém? Aí o cara pega esse versículo aqui, ó, roupa de homem, calça, roupa de mulher, vestido, está aqui, tá? Aí ele pega esse versículo, nós não usamos calça na mulher e não vamos usar. Mas querer pautar a doutrina de calça e vestido nesse versículo aqui, irmão, é um grande erro. Porque quando foi escrito isso aqui, não tinha calça, era só vestido. Quem compreende, diga amém, Jesus. Ou você acha que já tinha calça? A Westop já estava lá, a Levis já tinha criado as calças deles? Tinha calça, irmão? Tanto que o altar não poderia ter escada. Por quê? Porque se o sacerdote subisse de vestidinho no altar, parecia vergonha do cara. Então não podia ter escada no altar. Então, quando foi escrito isso aqui, não tinha calça, só tinha vestido. Mulher usava vestido, homem usava vestido. A diferença era o quê? Cor, estampa, tecido, forma de fazer. Essa era a diferença, mas ambos usavam vestidos. Se tu não sabe, eu vou dizer, no mundo ainda existem 7 nações que usam vestido. Ainda hoje, século 21, 2024, existem 7 países que mulher usa vestido e homem usa vestido. Vai lá pregar o evangelho nesses países e diz para o homem que ele tem que vestir uma calça. Não vão vestir nunca. Escócia, irmão, é apenas tradição hoje. Mas ainda é tradição. Mas tem países que 7 dias na semana o homem usa vestido. E você vai chegar lá e dizer, irmão, nós queremos te batizar, mas tu tem que tirar o vestido e vestir uma calça. Você não vai conseguir ganhar ninguém. Por que nós optamos pela mulher não usar calça aqui, Joinville, aqui na nossa igreja? Porque a calça, ela mostra muito o corpo da mulher. É só por isso. A calça, ela desenha. Você olha uma mulher de calça, você vê as curvas, vê tudo que a mulher tem. Se bem que tem vestidos que mostram tudo e um pouquinho mais além do que a calça. Ou tu não pensa que a mulher vai para o inferno só porque está usando 2 pernas de tecido para baixo, costurada, e a tua é aberta. Mas se a tua saia, o teu vestido, mostra tuas curvas, tua intimidade, é pecado igual. O problema, irmão, é a sensualidade. Entenda isso, o problema da roupa não é o modelo da roupa, é a sensualidade. Esse que é o problema. Porque quando a pessoa sensualiza, ela está fazendo outro pecar. Ela está pecando, está fazendo outro pecar. E aí alguém diz, dane-se quem pecar. Tudo bem, dane-se quem pecar, vai se danar mesmo. Agora, sensualidade é pecado. Quem sensualiza, peca, e quem se deixa seduzir pela sensualidade, também peca. Então, daí eles pegam Deuteronômio 22:5, não pode usar calça. Beleza. Só esse versículo. Aí diz aqui, ó, quando encontrar algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinho com ovos, a mãe posta sobre os passarinhos e sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos, deixará ir livremente a mãe e os filhos tomarás para ti. Você vai fazer isso aqui agora? Não, Deus mandou pegar os filhotes de passarinho. É incrível, meus irmãos. No Antigo Testamento tem dente por dente e olho por olho, sim ou não? Se alguém cegava, alguém era cego. Perdia um olho, igual o que ele cegou. Ah, pastor, mas isso aqui a gente tira, mas isso aqui a gente pega. Irmão, não tem como doutrinar a igreja
pelo Antigo Testamento, a menos que o que está no Antigo Testamento esteja inserido no Novo Testamento. A igreja, ela é ensinada, doutrinada pelo Novo Testamento. Ó a oração do salmista: Senhor, quebra o dente deles. Vamos orar assim: Senhor, quebra o dente dos fofoqueiros, Senhor. Quebra os dentes dos adúlteros, dos meus inimigos, arranca a cabeça. Os caras oravam assim. Tu acha que Deus aceita uma oração nossa assim hoje? Mas tem orações assim no Salmo. Então, quando você lê uma oração dessa no Salmo, você vai fazer o que está ali? Você vai orar igual? Eu vou orar igual o Davi orou, para o Senhor quebrar os dentes dos caras, ficar tudo banguela. Isso foi na antiga aliança, irmão, não é mais. Para isso está uma divisão Antigo Testamento e Novo Testamento. Romanos 15:4 diz: o que foi escrito antes foi escrito para o nosso ensino. A gente aprendeu, mas a doutrina nossa vem pelo Novo Testamento. É aquilo que o Novo Testamento fala. Então chegar aqui, irmão, querer dizer que não pode comer uma bistequinha, querer dizer que não pode trabalhar sábado, que não pode não sei o quê, besteira, irmão. Pura besteira. Meu Deus, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Ó, as testemunhas de Jeová, 144 mil vão para o céu. Ó, a cabeça desses homens. A Bíblia diz que os salvos é como o número da areia da praia, meus irmãos. São incontáveis. Aí os caras vêm, pegam ali uma partezinha isolada de Apocalipse e começam a pregar que só vai 144 mil para o céu. Esses coitados aí que andam domingo de manhã vendendo a revistinha, porque se não vender são chamados de servos inúteis. Pergunta para eles: amigo, você vai para o céu? Sabe o que eles vão dizer? Não, para o céu só vai os ungidos. E pergunta a eles quem são os ungidos. Os ungidos são algumas pessoas, entre os quais aqueles que escrevem a revistinha que eles vendem. Então eles estão levantando domingo de manhã para vender Despertar e para vender Sentinela e acreditando que não vão para o céu, vão ficar aqui. Não tem uma base bíblica para essa doutrina. Então tem muita heresia, irmão. Olha, tem que tomar cuidado com o que você come. A Bíblia diz: examina tudo e retém o bem. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas que Deus abençoe. Bate as palmas para Jesus. Bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas para Jesus. Bate palmas, palmas, palmas. Ele é a nossa luz. Bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Quem tem Jesus, levante a sua mão. A maior felicidade é ter Jesus no coração. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Levante a sua mão, deixa Cristo segurar. Levante a sua mão, deixa Cristo segurar. Mas levante a sua mão, deixa Cristo segurar. Amém, Jesus. Fiquemos de pé, nós vamos encerrar. Irmãos, à noite nós temos o culto. Nós vamos iniciar um propósito. Cristo é a resposta para Deus nos abençoar aqui nessa noite, para Deus salvar almas, transformar vidas.